Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós, na sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração, a partir da sua palavra, esta palavra que é fonte de vida e que nos orienta em nossa jornada. Você que está participando da transmissão ao vivo, envie seus comentários no chat. Compartilhe aspectos também da sua vida, mas também comente a mensagem de hoje. Envie seus motivos de oração para que a gente possa também, como comunidade, estar orando por você. A miséria, a fome, a pobreza são uma realidade presente em nossa cidade e no mundo como um todo. Alguns de nós ficamos muito incomodados e até angustiados diante de tudo isso. Outros acabam ficando indiferentes. Mas não há como negar que a fome é um dos maiores e mais vergonhosos problemas da humanidade. Não é da vontade de Deus que uma pessoa passe fome por falta de alimentos. Tanto é que, quando a Bíblia fala do novo céu e da nova terra, fala de um tempo e de um lugar onde a fome não mais existirá. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Vamos orar, clamando por misericórdia, mas também confessando a Deus o pecado da nossa indiferença e falta de amor. Senhor, clamamos, Senhor, por misericórdia, onde há tantas pessoas em nossa cidade que não têm o mínimo para se alimentarem dignamente. Deus, tem misericórdia. Move o coração das autoridades, move o coração daquelas pessoas que têm condições de poder partilhar um pouco do que tem, para que de fato a gente possa promover a justiça, o cuidado e o amor em nossa cidade, onde quer que nós vivamos. Senhor, também clamamos por perdão, porque muitas vezes temos nos feito indiferentes e jogamos sobre o outro a carga, a culpa da sua miséria. Não assumimos o nosso papel, a nossa responsabilidade, nos tornamos indiferentes, frios, egoístas. Ó Senhor, dá-nos dá-nos olhos claros que possam enxergar o nosso irmão, a nossa irmã, que possam enxergar o homem e a mulher, a criança, o idoso, que sofre, que passa fome, que passa frio. Senhor, dá-nos olhos claros que enxergam as pessoas. Assim, Senhor, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes da reflexão de hoje, nós vamos ouvir uma música que nos convida a abrir os nossos olhos para a necessidade do nosso próximo. Abre nossos olhos para ver o irmão, dá, Senhor, ouvidos que dão atenção, mãos que aprenderão dores aliviar, pés que não hesitam na hora de ajudar, corações que sabem repartir a dor, partilhar prazeres, propagar louvor, lábios que contentes abrem-se a cantar,
Segundo o IBGE, em 2023, 27,6% dos lares brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar. A insegurança alimentar, ela acontece quando uma pessoa ou uma família não possui acesso a alimentos saudáveis e que sejam suficientes para satisfazer as suas necessidades. A proporção de domicílios que enfrentavam esse problema de uma forma moderada ou grave ficou em torno de 9%, segundo dados da PNAD Contínua de Segurança Alimentar. Ou seja, quase 10% da população brasileira tem uma insegurança alimentar moderada ou grave, ou seja, realmente passam fome. Infelizmente, não é um problema apenas do Brasil, né? A insegurança alimentar ela está presente em muitos lugares do mundo e, segundo a ONU, muitos países, a situação realmente é muito grave, talvez muito mais grave até do que no Brasil. Bem, nós precisamos de alimento constantemente, é uma das necessidades mais básicas e fundamentais, né, da nossa existência enquanto seres humanos. Quando o alimento é escasso ou inadequado, nós ficamos com fome ou pelo menos desnutridos. A nossa capacidade intelectual e física ficam comprometidas e a nossa saúde é profundamente afetada. Aí talvez você esteja pensando, mas isso é tão óbvio. Mas enquanto pessoas que não passam por essa dificuldade de falta de alimento, isto tudo parece algo tão distante e irreal. Entramos num estado de negação, construindo uma narrativa de que isso nem acontece tão grave assim. Como alimentar uma multidão de pessoas famintas se não há comida suficiente? Essa também foi a pergunta dos discípulos de Jesus em uma ocasião em que uma multidão acompanhou Jesus até uma região mais isolada e distante chamada Betsaida. Acompanhe comigo a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, os versículos de 10 a 11. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele, os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Olha, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto ou um lugar distante. Quando anoiteceu, os discípulos se aproximaram de Jesus, lembrando que a hora do jantar já havia passado e que o lugar onde eles estavam era distante e ali não tinha comida. Melhor seria enviar a multidão embora para que as pessoas pudessem ir para as vilas mais próximas, comprar comida ou então para as suas próprias casas. Os discípulos não tinham condições de alimentar aquela multidão de pessoas. Eles estavam, por um lado, realmente preocupados com a fome daquelas pessoas, mas a sua solução era dizer que cada um deveria dar o seu jeito de arranjar comida. O encaminhamento de Jesus foi bem diferente. Vamos seguir na leitura do Evangelho. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Jesus ordenou aos discípulos que fizessem um levantamento dos seus próprios recursos e que usassem aquilo que eles tinham. Eles mesmos deveriam se engajar, na tarefa de dar de comer àquela multidão faminta. 5 pães e 2 peixes é o que eles encontraram, é o que eles tinham à sua disposição. Os pães eram redondos, como pãezinhos caseiros, e os peixes eram peixinhos em conserva que eram usados como uma espécie de condimento. Bem, a soma
total das provisões disponíveis correspondia exatamente ao lanche de um menino, conforme relatam os outros evangelhos. Jesus então solicita que seja trazida a comida diante dele. Jesus abençoa aquele alimento, louvando a Deus e agradecendo a Deus por aquilo que eles tinham. E ele então começa a repartir o alimento, e os 4 evangelhos narram que todos se fartaram e que os discípulos ainda recolheram, aliás, 12 cestos cheios com as sobras. Os discípulos acabaram participando ativamente, organizando as pessoas, distribuindo, recolhendo as sobras. Nós não deveríamos fechar os olhos àqueles que necessitam de pão. Jesus nos chama para ação. Ele nos chama para participar do milagre. Nós não temos o poder de multiplicar, mas nós podemos organizar, nós podemos distribuir, nós podemos reaproveitar. E ao olhar para a situação do nosso país, ou mesmo da nossa cidade, talvez você se sinta como os discípulos, essa sensação de incapacidade, refém das circunstâncias. Bem, se as condições apontam para uma miséria social que está muito além das nossas capacidades de atendimento, o que nós podemos fazer, se não apenas nos conformar com essa situação de precariedade, de fome? Se o local era deserto e não havia comida, o que fazer senão ir embora ou mandar as pessoas embora? Bem, os 12 discípulos que acompanhavam o Mestre desconheciam ou limitavam o poder de Jesus de transformar realidades. Por isso, nem sequer cogitaram a possibilidade de que aquele alimento poderia ser multiplicado. Eles olharam apenas para o óbvio, abdicaram da visão de filhos de Deus, que vai, essa visão de quem crê, vai sempre além daquilo que humanamente se pode ver. Bem, Jesus poderia alimentar toda aquela multidão, independentemente da pequena quantidade de pães e peixes. Ele poderia realizar o milagre, mesmo que os discípulos não se movessem para recolher o alimento e trazê-los à sua presença. Mas Jesus queria que eles saíssem da inércia, da descrença, da indiferença. Jesus queria que os discípulos se movessem em prol do milagre. Por isso é que ele os mandou dar de comer, mesmo que ainda não houvesse comida suficiente para todos. Não importa o que você tem nas tuas mãos, com Jesus nós podemos ir muito além. Não importam as provisões, as previsões de desemprego, do PIB que está próximo do zero, ou de homens, não importa, os homens e mulheres que estão na liderança política do nosso país ou da nossa cidade e que não olham para a miséria do povo. Para Deus, não importa se você é um empresário, se você é uma dona de casa, um engenheiro, um advogado, um enfermeiro, um funcionário público. Ele quer que você seja parte do milagre da transformação da nossa cidade, do mundo que nós vivemos. Tudo o que Jesus nos pede é que nós tragamos, ou levemos à sua presença os nossos 5 pães e os nossos 2 peixinhos. O resto do milagre é com Jesus. Jesus se preocupava com a fome das pessoas. Seria até muito interessante poder calcular quanto tempo que Jesus passou, não apenas falando, mas consolando a dor das pessoas, dos homens e das mulheres, satisfazendo a sua fome. Jesus ainda necessita do serviço e das mãos de cada um de nós. Ele precisa da mãe que passa toda a sua vida cozinhando para a sua família faminta, da enfermeira, do médico, do amigo, do parente, que sacrificam a sua vida e o seu tempo para consolar a dor de outras pessoas, da assistente social que se desdobra procurando melhores condições para homens e mulheres em vulnerabilidade social. Todos esses e muitos outros, você e eu, com nossas ações, somos chamados a participar do milagre de Jesus. Agora, todas essas ações, elas pregam um sermão, uma pregação, uma mensagem que é muito mais efetiva
do que aquela mensagem que vai apenas com as nossas palavras. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada do que adianta isso. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela é uma fé morta. Mas não podemos ignorar que também existe uma fome da alma. Em todo ser humano há, pelo menos em algum momento de sua vida, um desejo de encontrar algo que dê sentido, que dê significado à sua vida. Nossos corações, eles não têm descanso até que nós descansemos em Deus. Isso porque existe um vazio que somente, um vazio interior, um vazio da alma que somente pode ser preenchido com a presença de Jesus. O nosso coração, ele anseia pelo cuidado, pela presença, pelo amor de Jesus. Mais do que o estômago, Jesus quer também alimentar a nossa alma. Ele mesmo diz que ele é o pão da vida. Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus veio para saciar a nossa fome e a nossa sede. Vá até Jesus. Convida para que Ele se faça presente na sua vida. Deixe Ele saciar a fome e a sede do seu coração. Vamos orar? Senhor, Tu nos chama para fazer parte do milagre da multiplicação. Tu nos convida para fazer parte do cuidado com as pessoas. Às vezes nós olhamos para as nossas aptidões, para os nossos recursos, e achamos eles tão insignificantes, assim como os discípulos. Achamos eles tão insignificantes, tão pequenos, diante da grande necessidade que nós vemos na nossa cidade, no mundo em que nós vivemos. E aí nós simplesmente nos omitimos. Senhor, nos conduz com Teu Espírito Santo. Age através de nós. Faz o milagre da multiplicação, do cuidado, do amor, fluir através das nossas vidas, da nossa comunidade cristã, que de fato nós possamos ser um sinal claro do Teu amor e da Tua graça entre aqueles que mais precisam de cuidado, de amor, de alimento, de roupa. Ó Deus, assim move a Tua igreja, para que de fato nós possamos exercer o nosso papel de misericórdia. Mas também, Senhor, eu quero orar por aqueles que estão sedentos da Tua palavra, sedentos do Teu amor, aqueles que estão com fome da palavra, aqueles que estão sentindo esse vazio, essa fome da alma, que possam se encontrar contigo, que possam entregar suas vidas a Ti, que possam, Senhor, ser alimentadas e fortalecidos com a Tua presença e com o agir do Teu Espírito. Assim, ó Deus, eu oro, eu clamo em nome de Jesus. Amém. Compartilho com você ainda alguns comunicados. Primeiro, na próxima terça-feira, dia 25 de junho, às 20 horas, nós temos a reunião de toda a liderança da Luterana Floripa. Você que participa de algum ministério, você que tem algum trabalho exercendo na comunidade, algum voluntariado, todas as pessoas são convidadas, convocadas, aliás, você para estar terça-feira às 20 horas no casarão da Luterana Floripa. Com gratidão, nós também queremos compartilhar e agradecer que os 17 fogões que nós conseguimos adquirir através da campanha algumas semanas atrás, chegaram ao seu destino lá em Matias Velho nessa última semana. Então 17 famílias vão estar recebendo um fogão novinho para poder fazer as suas refeições. Mas as necessidades ainda são muitas, e a gente quer continuar apoiando, ajudando essas pessoas. Então, na próxima semana, mais um caminhão vai ser enviado com doações para ajudar as famílias lá do bairro Matias Velho, em Canoas.
E para isso, né, a gente precisa da colaboração de todas as pessoas. Quais são as necessidades nesse momento? Móveis e eletrodomésticos em bom estado, né? Chegou a hora das pessoas poderem reconstruir as suas casas, né? Então, móveis, eletrodomésticos, esses itens, especialmente, né, os mais volumosos, a gente pede que seja entregue diretamente na comunidade Campinas, em São José, né, na nossa comunidade vizinha luterana, porque é de lá que vai estar saindo o caminhão. Então, objetos maiores que você possa levar lá. A gente não tem ainda a data exata, né, quando esse caminhão vai sair, então agora nos próximos dias faça isso. Outros itens, né, também itens de limpeza pesada, né, hipoclorito, desinfetante, rodo, vassoura, esponja, itens de higiene pessoal, cestas básicas, né, tudo isso você pode levar. Isso você pode deixar também na Secretaria da Comunidade, trazer também aqui no centro, no Casarão, ou pode levar direto lá na comunidade Campinas, em São José. Mais uma vez, muito obrigado por você, né, que tem ajudado e que ainda se dispõe a estar ajudando os irmãos e irmãs lá de Matias Velho. E se você precisar de mais alguma informação, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp. Se você deseja também conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato com a gente. Nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Minha oração, meu desejo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te conceda a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana.